Olá, meus alunos do primeiro ano. A nossa aula de Química hoje é sobre as propriedades dos elementos químicos. Vocês vão abrir a apostila do volume 2 na página 17 e acompanhem lá comigo. Então, vamos lá, primeiro ano. Na página 17, nós vamos falar sobre as propriedades dos elementos químicos. Elas podem ser de dois tipos, as aperiódicas e as periódicas. As aperiódicas são aquelas que os valores aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta. Eles não se repetem em períodos determinados ou regulares. Por exemplo, a massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração. Agora vamos para a próxima página, 18, para ver a periódica. Agora na página 18, já aparecem as periódicas, que são aquelas que assumem os valores periódicos, ou seja, eles se repetem regularmente. À medida que o número atômico aumenta, os valores dessas propriedades aumentam ou diminuem em cada período. São os exemplos o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Nós vamos falar cada uma delas agora que eu acabei de citar para vocês. Primeiro vai ser o raio atômico. Agora acompanhe aqui o raciocínio do raio atômico. Fiz um resumo aqui para vocês. Observem na figura, né, que eu vou explicando e vocês vão acompanhando. Então, o que é o raio atômico? Ele é uma das propriedades periódicas dos elementos químicos. Mas o que é o raio atômico? Ele é a medida do átomo, do tamanho do átomo, e a medida da distância do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. É o fim da eletrosfera. Como a eletrosfera não é uma região bem definida, nós temos um átomo isolado. Nós usamos uma técnica de raio-x que consiste em medir a distância entre o núcleo de dois átomos que estão distantes e depois pegar essa distância e dividir por 2 para chegar no valor do raio do átomo, como mostra a imagem aqui ao lado, ó. Como está mostrando essa imagem aqui. O raio atômico, ele depende de dois fatores para que ele possa ser medido, para que a gente possa determinar como ele cresce na tabela periódica. O primeiro fator é a eletrosfera, é o número de camadas, são os períodos na tabela periódica. Conforme eu vou aumentando os períodos, eu vou aumentando o número de camadas dos átomos. Então, é a camada eletrônica dos átomos. O segundo fator é a carga nuclear efetiva, que é a medida da força que o núcleo exerce em relação ao elétron mais externo dos átomos. Então, a gente tem que entender que essa carga depende do número de prótons com o núcleo do átomo. Quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior vai ser a atração do núcleo pelos seus elétrons, diminuindo assim o raio atômico. O número de camadas, como disse anteriormente, ele vai interferir também no raio. Quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Então, vamos lá. Como que essa carga nuclear efetiva cresce na tabela periódica? Eu quero que vocês acompanhem aqui no exemplo, ó, como que ela vai crescer aqui na tabela periódica. Ela cresce da esquerda para a direita, igual tá apontando a flecha aqui, ó. E os períodos vão me mostrar o aumento das camadas eletrônicas, que quanto maior for o período, maior as camadas eletrônicas esse átomo vai possuir. Então, sabendo disso, vamos ver como esse raio cresce na tabela periódica. Quanto maior for o período, que é o período, ó. Quanto maior for o período, maior será o raio atômico. Então, o raio, em relação aos períodos, cresce de cima para baixo, igual está mostrando na flecha aqui, ó. Já em relação aos grupos, o raio atômico cresce ao contrário, da direita para a esquerda, como mostra a imagem aqui, ó. Aqui é o maior raio atômico do átomo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o frâncio, que ele é o último elemento do grupo 1, aqui, ó, do grupo 1 da tabela periódica. Agora, vamos falar do raio iônico.
que está na próxima página. Desculpa, ele está logo aqui embaixo, ó. O raio iônico, como que eu vou trabalhar com esse raio iônico? Vamos trabalhar com os parâmetros do átomo neutro e trabalhar com o íon cátion, que é o que cedeu o elétron, e o íon ânion, que recebeu o elétron. Bom, se eu trabalhar com o cátion, ele é o átomo que perdeu o elétron, então a eletrosfera dele está sendo diminuída. Eu vou ter uma redução da eletrosfera e isso vai influenciar numa redução do raio atômico. Então, podemos chegar na seguinte conclusão, que o raio do íon cátion vai ser menor do que o átomo neutro gerador desse íon. Então, se eu tenho, por exemplo, o cálcio neutro e um cálcio 2+, quem tem o raio maior? É o cálcio neutro, porque eu pressuponho que a eletrosfera do cálcio 2+, foi diminuída porque ele cedeu 2 elétrons. Sempre que eu tenho o átomo neutro que gera o cátion, o átomo neutro tem um raio maior do que o raio do seu cátion. Fica gravado isso aí, hein, gente? Em relação aos ânions, ocorre o contrário. Pressuponho que o ânion, que é aquela espécie química que recebeu elétron, agora está negativo ao receber elétrons. Tem um aumento da sua eletrosfera e se ela aumenta, eu também tenho meu raio atômico aumentado. Então, em relação aos ânions e o átomo neutro, que gerou esses ânions, eu tenho a seguinte relação. O átomo neutro tem o raio menor, É isso que está frisado aqui, ó, na página 20, na página seguinte, ó, de vocês. Isso que eu acabei de falar. Agora, vamos relacionar o nêutron e o ânion, que tem o raio maior, o ânion, porque ele recebeu elétrons. O nêutron, nesse caso, tem um raio menor, ok? Agora, logo aqui embaixo, ó, da página 20 ainda, nós vamos falar de energia de ionização. Vamos lá. Então, na página 21, nós vamos começar a falar sobre a energia de ionização. Ela pode ser definida como a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo do seu estado fundamental, né, do estado gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. Então, é quando ele perde elétrons, ele precisa ganhar mais energia, ok? Eu quero que vocês observem aqui esse desenho, ó, um esqueminha que eu fiz aqui para vocês, e a tabela periódica seguindo as flechinhas aqui, ó. Como eles se comportam na tabela periódica, já que a gente tem que relacionar com tabela e com raio, então vamos nessa. Se um raio tem a ver com o tamanho do átomo, para eu perder um elétron, é mais fácil eu perder de um átomo grande ou de um átomo pequeno, igual tá mostrando aqui, ó. Ele vai perder o elétron aqui da camada. É mais fácil ele perder desse grande ou do um pequeno? Eu desenhei um átomo que é o grande e um pequeno. Para eu perder esse último elétron aqui, ó, que eu marquei, quem que precisa fazer mais força? Quem que precisa gastar mais energia? Aqui, nele pequenininho aqui, ele está mais perto. Ó, aqui ele está mais perto. E aqui, desenhado no grande, ele está mais longe, a distância. Se ele está perto, ele tem mais força de atração. Então, se ele está mais perto, ele tem mais força de atração. E se ele está mais longe, a força de atração diminui. Então, eu quero que vocês grifam uma coisa aí, ó, ou anota aí num cantinho. Quanto menor for o átomo, maior força será necessária para retirar o elétron, ok? Tanto na energia de ionização, tanto a afinidade eletrônica que está na outra página. Lembra que eu falei do raio? Agora, um pouquinho antes, mostrei uma tabela desse aqui para vocês também do raio. Quanto mais, daí foi feita uma flecha aqui, né? Que quanto mais para baixo, maior o raio
E quanto mais para a esquerda, tinha uma flecha que vinha para cá, né, da direita para a esquerda. Quanto mais para a esquerda, também era maior. Então, os elementos que se encontram mais para a esquerda, todos os elementos que estão mais aqui para a esquerda, são maiores dos que os da direita. E os elementos que encontram mais aqui para baixo, aqui na base da tabela, também são maiores do que os que estão aqui em cima. Dentro dessa ideia aqui, que eu expliquei para vocês, quando falamos de energia de ionização e afinidade eletrônica, que está na outra página, ele é o oposto do raio que a gente estudou agora há pouco. Eles aumentam para direita. Agora aqui, ó, tem que seguir essa flechinha aqui agora. Eles aumentam para a direita e também eles aumentam para cima. Ó, igual tá aqui o desenho para vocês. Se o elemento de maior raio era o frâncio, que ficava aqui no cantinho, ó, lembra na outra lá? O de maior energia de ionização e de afinidade eletrônica vai ser o hélio, esse que está aqui, que é o extremo oposto, ok? Mas temos também a eletronegatividade, que está na próxima página. Vamos lá para a próxima página. Ó, aqui na página 22 tem a eletronegatividade. Ela é a força de atração sobre os elétrons em uma ligação química. Então, aqui só vale quando os átomos se ligam. Eu tenho outro esqueminha aqui para vocês, ó, da tabela periódica, né, dos elementos para explicar a eletronegatividade. Ela é bem parecida, tem o mesmo comportamento com a energia de ionização. Quanto menor o átomo, maior vai ser a força de atração. Se maior a força de atração, maior a eletronegatividade. Então, átomos pequenos têm maior eletronegatividade. Só temos um pequeno detalhe. Ele também aumenta para a direita. Eles também aumentam para a direita, igual está mostrando a flechinha aí, e para cima, igual está mostrando a flechinha. Mas o átomo mais eletronegativo não vai ser o hélio, igual está mostrando aqui, ó. Ele não vai ser o hélio. E sim, o flúor, como está marcado aqui, ó. Vai ser o flúor. Como a eletronegatividade está ligada a ligações químicas, os gases nobres que ficam nessa fileira aqui, ó, na última fileira aqui, que são os gases nobres, eles são riscados fora. E desconsidera-se que os gases nobres não têm os valores consideráveis de eletronegatividade. Ok? Espero que vocês tenham gostado das explicações. E qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, manda mensagem para mim que eu ajudo vocês. E no grupo eu vou postar as páginas da atividade, que vem logo em seguida, e do caderno de atividades para vocês efetuarem de acordo com a videoaula de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.